A Rádio Arte está no ar mais uma vez, mais um vídeo com o professor Pedro Lemos, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui na rádio. Agora nós vamos falar do programa Mais Ciência na Escola, professor. Fale um pouco da importância, resumidamente, o que seria esse programa. Bom, professor, agradeço mais uma vez pela oportunidade. O Mais Ciência na Escola ele é um projeto, um programa do governo federal. O principal objetivo dele é montar 1000 laboratórios makers no Brasil, em escolas públicas, estaduais, municipais, federais? Principalmente estaduais e municipais. Sim. O foco principal são escolas de ensino fundamental. Então, alguns estados são só escolas municipais. Em Pernambuco, a gente ainda tem algumas escolas estaduais que ofertam ensino fundamental, principalmente indígenas, quilombolas, né, que mantêm historicamente esse tipo de ensino. É um programa de inclusão, né? É um programa de inclusão tecnológica, principalmente, para chegar nessas escolas. Vou dar um exemplo. Aqui em Pernambuco, eu sou coordenador estadual dessa primeira proposta, e aí vale destacar, o governo esse ano anunciou que vai dobrar o número de escolas. Então, a gente vai ter 2.000 escolas com laboratórios makers, pelo menos até o final do ano. No ano que vem, né? Até o final desse ano a gente já tem 1000. Aqui em Pernambuco são 75. Dessas 75, nós temos escolas em zona rural, quilombolas, indígenas, escolas de assentamento e algumas escolas na zona urbana. A maioria dessas escolas, grande maioria, fora da zona urbana. E essa na zona urbana são escolas de periferia. O nosso foco foi escola de ensino fundamental. Então, a gente tem muita escola municipal. E acho que tem ensino médio aquelas escolas que são em zonas quilombolas, indígenas, que atendem essa comunidade que tem ensino fundamental e o médio. A gente só tem uma escola que não tem ensino fundamental, que é apenas ensino médio, que é a escola quilombola. Em Conceição das Crioulas, próximo a Salgueiro, que tem um histórico muito grande, o quilombo tem um histórico muito grande de luta racial, e é uma escola que é muito importante historicamente. Então a gente fez questão que a escola também fosse beneficiada. Então, como eu falei, a gente tem escola indígena, quilombola, escola em assentamento, então a gente atende a um público muito diverso. E por que da escolha dessas escolas? Porque geralmente esse tipo de ação não chega nessa região, nesse público. E a ideia com os laboratórios é a gente levar as tecnologias que a gente tem no Laboratório Maker. Só para exemplificar, toda escola vai receber um laboratório completo. Então a escola basta ceder o espaço, a gente reforma o espaço, faz toda a instalação elétrica necessária, questão de segurança também, leva todo o mobiliário, faz aquisição do mobiliário, vai para a escola, o mobiliário vai para a escola, 2 impressoras 3D, uma cortadora laser, notebooks, caneta 3D, kit de robótica, de eletrônica. Além disso, um professor por escola e 10 alunos recebem bolsa para atuar no laboratório. Então não é um projeto que a gente vai lá, vai montar o laboratório e vai sair. Não, a gente vai ficar acompanhando durante um ano o trabalho que é desenvolvido nesse laboratório. Para evitar o que acontece muito de chegar uma tecnologia, não se ter o treinamento correto, ter um dia de treinamento e ficar sem uso, né, rapidamente. Além disso, esse projeto, o terceiro ponto principal dele é aproximar as universidades, institutos federais, museus, outros centros tecnológicos com essas escolas. Então a gente trabalha sobre essas 3 vertentes: montar um laboratório, formar os professores e alunos, incentivar esse trabalho científico e aproximar as ICPs, essas instituições de ciência e tecnologia, com essas escolas. Trazer as escolas para essas instituições e levar as instituições para as escolas. Então você é o coordenador aqui em Pernambuco? Em Pernambuco, nesse momento, né? Até quando você vai ser? Até ano que vem, em novembro do ano que vem, está completando um ano de projeto. Só que foi aprovada a segunda proposta do Mais Ciência, que vai contemplar mais 75 laboratórios, que é coordenado pela uma professora da UPE. Então a gente vai ter esse aumento do número de propostas. Inicialmente foi só a primeira, agora a gente contempla a segunda. Isso é ótimo, porque a gente está aumentando cada vez mais esse número de escolas que vão ter esses laboratórios. E aí uma curiosidade que tem acontecido em vários municípios: a gente chega para as escolas municipais, monta um laboratório, essa escola municipal, estadual, ganha um laboratório super tecnológico. O que tem acontecido, as escolas particulares têm investido para montar laboratórios makers. Eles não querem ficar atrás da escola pública. Isso é um movimento muito bom, porque a gente está levando de forma indireta esse laboratório também para as escolas particulares. Porque a princípio é para atender as escolas públicas, porque como é um programa de inclusão, né, está colocando pessoas de baixa renda, né, nas prefeituras e estados, e atende também os indígenas, como você já falou, né, as pessoas que são mais carentes, vamos dizer assim, né. Quer falar mais uma coisa, as condições finais sobre o programa? Falando um retrato geral, Mais Ciência na Escola hoje, a gente está inaugurando os laboratórios, é um momento de muita alegria,
porque a gente está fechando essa etapa de montagem, aquisição, um projeto que ele é muito grande. Para dar um exemplo, as cortadoras a laser a gente teve que importar da China, porque nenhum fornecedor do Brasil tinha a quantidade que a gente precisava, só para o nosso estado, só que tem todos os estados comprando, a gente teve que fazer importação só para isso. Outro ponto importante que a gente fez, quando a gente foi comprar todos os materiais, a gente priorizou empresas pernambucanas. Então a gente, querendo ou não, trouxe esse recurso para Pernambuco, para investir no nosso estado. E para finalizar, a gente falou muito sobre atender esse público, que é outro ponto fundamental. No nosso projeto, como a gente tem muitos bolsistas, pelo menos 50% são meninas. Por quê? Geralmente projetos tecnológicos não é mais uma esse forma público. de inclusão. A gente colocou nos editais, tem que ter pelo menos 50% de bolsistas declaradas de sexo feminino. Então isso é muito importante para a gente, porque a gente começa a trazer esse público para se sentir parte desses espaços e ser usuários ativos das tecnologias, né, como a gente estava falando. Não ser simplesmente usuários passivos, entender que elas fazem parte para não ter um reflexo, como a gente tem aqui na UASP, de cursos de sistemas de informação que tem 2, 3 alunas numa turma de 30 alunos. Então a gente tentar trazer, equilibrar um pouco esse perfil, pelo menos, desses cursos. Só para te trazer um dado, eu sou professor de matemática, mas sou formado em engenharia civil. Me formei no finalzinho do ano de 98, ou seja, há mais de 25 anos atrás, né? Eu me lembro, eu nunca esqueço esse número, se formaram na minha turma 75 alunos. Desses 75, apenas 9 eram mulheres. Olha aí, 9 eram mulheres. Hoje em dia, e eu fiz até um vídeo com a professora Renata Sinozaki, que é professora da área de pesca, que estava falando sobre a importância da mulher na ciência, que foi até na semana do dia da mulher e da menina ciência, né? Que tem um dia que é celebrado, né? E aí eu citei esse dado a ela e eu disse que recentemente eu estive na UFC, entre 2016 e 2020, quando eu fiz o doutorado, e eu percebi que nos cursos de engenharia tem muita mulher hoje em dia. Até mesmo engenharia elétrica e engenharia mecânica, que era raro na década de 90 você ver uma mulher como estudante, tem várias hoje em dia, professoras no curso de engenharia, e isso é contra algo que seria retrógrado, né? Que bom, e você falou um ponto importante, de professoras, mulheres. Porque muitas vezes, quando as meninas chegam, elas relatam isso, ver professores homens, elas não se sentem tão acolhidas, porque elas não se veem representadas no papel daquele professor, que pode ser o profissional que ela vai se tornar no futuro. Então, o Mais Ciência na Escola, ele surge um projeto que é a Academia Maker, que a gente ia para as escolas fazer cursos de iniciação tecnológica, e a gente sempre levava mais meninas femininas. Os monitores que iam ofertar o curso sempre eram mais meninas. Sim. E eu ouvi muito isso das meninas da escola. Que elas participavam, elas queriam participar, porque elas viam nas outras um local que elas poderiam ocupar no futuro. Sim. Então, por isso que eu acho muito importante já ter esse pessoal que está trilhando esse caminho, e cada vez mais a gente vai começar a igualar esse perfil, né, de gênero nessas instituições. Se a gente está falando de ciência, a gente não pode deixar de falar de filosofia, né, professor? Eu trouxe mais uma indicação de livro, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein, né? O escritor Danilo Marcondes, tá? Fica a indicação. Esse livro começa falando sobre o início da história da filosofia na Grécia Antiga, né? Com os pré-socráticos, né? Que foram aqueles filósofos que surgiram antes de Sócrates, que foram os naturalistas, né? Que pensavam mais nas causas da natureza, enfim, né? E aí tem um período clássico, a filosofia medieval, a filosofia moderna. Esse livro é muito interessante como indicação, tá? Porque nos faz exercitar a reflexão, né, professor? A ciência precisa muito disso, né? E a ciência surge da filosofia. Sim, é um caminho que a gente pensa que se separou, mas não separou. A gente está caminhando junto ainda até hoje. Claro que eu estou falando da filosofia ocidental, né? Claro que a filosofia oriental seria um outro assunto, né? Mas aqui abordando desde o início da Grécia até os dias de hoje. Professor, agradecer mais uma vez aqui pelo espaço na Rádio UASP. Falamos sobre Educação 4.0, Cultura Maker, falamos um pouco sobre, nesse segundo vídeo agora, falamos sobre o programa Mais Ciência na Escola, e ficou a indicação aí do livro, tá? Perfeito. Vamos encerrando aqui o vídeo. A Rádio UASP é a maior rádio universitária de Sertão de Pernambuco. Professor, um abraço. Obrigado, valeu, professor. Um abraço.